Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre Deus e Jesus nas sessões que Dolores Cannon fez com alguns de seus pacientes. Quando você pergunta a qualquer um qual seria seu conceito de Jesus, você está fazendo uma pergunta muito complexa, pois provavelmente há tantas definições de Deus quanto pessoas no mundo. Nossas visualizações interiores de como deve ser Deus são condicionadas por nossa formação religiosa e geralmente voltamos a elas. Seria muito difícil mudar nossos conceitos, não só a respeito disso, como de todos os outros temas intrigantes abordados nesse livro. Isso requer uma mente aberta, uma mente que está disposta, no mínimo, a escutar outras ideias, mesmo que no início pareçam ridículas ou absurdas. Acredito que a igreja teve, no começo, de apresentar Deus da maneira mais simples possível para que as pessoas daquela época pudessem chegar a concebê-lo. Creio que ao longo dos tempos as pessoas simplesmente aceitaram essas apresentações iniciais de Deus e muitas sequer se importaram em aprofundar seu questionamento, escolhendo a imagem dada pela igreja. Pode até ter havido alguns naqueles dias que se permitiram ter uma visão mais ampla dele. Quando afastamos a lavagem cerebral e o condicionamento e estudamos esses conceitos com uma nova mentalidade, ficamos espantados ao ver que eles não se contradizem, são simplesmente formas diferentes de dizer a mesma coisa. Primeiro, temos de nos afastar do conceito de Deus como um ancião. Se fosse humano, seria mulher, pois as mulheres são um aspecto criativo. Entretanto, ele não é nem homem nem mulher. Ele não tem gênero, ele é uma energia imensa, inacreditável em seu poder e escopo. A seguir apresento as maneiras como diversos indivíduos, mergulhados em transe profundo, responderam à questão sobre como conceber um Deus no estado espiritual entre vidas. Nós lhe pediríamos para visualizar essa cena. Em toda a criação, desde as bordas de todos os universos até o centro e desde para trás, existe uma força invisível, mas mesmo assim presente, que é uma estrutura invisível que mantém tudo junto. No concreto temos os vergalhões, barras de reforço, invisíveis a olho nu, que apesar disso mantém firme a estrutura de concreto. Está familiarizado com isso? Sim, compreendo o que você está dizendo. Então, este é o conceito de Deus, é o vergalhão do universo que mantém tudo junto, invisível, mas mesmo assim presente. Se ele se desligasse, por uma fração de segundo que fosse, veríamos a mais completa, total e absoluta destruição. Esse é o conceito de Deus que ganhou o status de personalidade em seu mundo. Então, é uma concepção de adesão, né? De coerência e de adesão, de organização. Uma força organizativa, criativa e organizativa. Estou observando a estrutura desse universo. Pode me dizer o que está vendo? Não sei se esta linguagem será suficiente. Ouvi essa frase de todas as entidades com quem já conversei. A língua inglesa e provavelmente todas as línguas da Terra são simplesmente incapazes de captar a verdadeira imagem daquilo que a entidade vê. Eu lhe disse que entendia isso e, apesar disso, pedi-lhe para fazer uma tentativa. Nesse momento, consigo ver partes do espectro que você não consegue ver com seus olhos. Consigo ver as cores e a aparência dos raios cósmicos que você não vê. Posso olhar o coração dos planetas e ver a rede cintilante, a estrutura dos átomos que os mantém íntegros. É extremamente bela e poderosa. A faixa estreita de ondas que você consegue ver com seus olhos tem cores diferentes, e as faixas mais amplas que você não consegue ver também têm cores diferentes, até chegar nas faixas que você percebe através da audição. Mas eu posso ver essas faixas e ver suas cores também. Tudo faz parte do mesmo espectro eletromagnético. Então notem que o espírito, né, desencarnado, ele tem outros sentidos. Por isso que sua percepção é mais ampla e, de regra, a sua capacidade para refletir, ponderar e decidir é mais precisa do que a do ser humano. Não é? Por isso que às vezes o ser humano ele se condói de estar enfrentando determinados desafios, imaginando-se incapaz, mas isso tudo já foi medido pelo espírito antes de encarnar.
É claro que a experiência terrestre vai trazer um sentido mais presente e incisivo, não é? De dor, de dificuldade, do que o espírito desencarnado. Mas isso não significa que o espírito não fez esse cálculo anteriormente de forma precisa, né? Não se escolhe um fardo maior do que o espírito possa suportar. Embora às vezes, por determinadas contingências, por determinados vícios de pensamento, o espírito falhe na missão, não é? Que ele mesmo escolheu para si. Isso também tem uma concepção de justiça, né? Depois nós vamos ver como deficiências físicas, dificuldades impostas, o sistema é justo porque foi a própria pessoa que escolheu, foi o próprio espírito da pessoa que escolheu, não lhe foi imposto nada, entende? Essas faixas são tão altas que só podemos ouvi-las. Então, isso quer dizer que o som também tem cor? Sim, o som é muito, muito mais lento do que aquilo que você chama de luz. Mas tudo é vibração e energia, e posso ver tudo isso. A faixa que você percebe como luz e depois daquilo que você vê como luz. Consigo observar tudo isso. É impossível descrever tudo, pois também consigo ver o éter. É muito lindo, seria parecido com a aurora boreal. Imagine o espaço todo formado por auroras boreais, interconectadas, com todas as cores misturando-se umas com as outras. Você tem camadas e áreas de energia com cores interagindo e alterando-se mutuamente, causando mudanças que acabam desaparecendo. É muito complexo. Nós imaginamos o espaço como algo escuro e vazio. Quer dizer que, na verdade, ele está repleto de cores e vibrações? Exatamente. Vibrações, cores, energia, permeando tudo. O fato de haver um planeta ali girando em torno do Sol não significa que ele bloqueie ou cubra a energia. A energia o atravessa. Toda a energia que há ali e pode ser afetada é afetada. Todo o universo. E este universo está conectado com os outros universos. Então, esse plano multidimensional, né, que é a estrutura criada e organizada por Deus, pelo que se conhece por Deus, é a única forma de explicar diversos fenômenos. Por exemplo, o pensamento, né? O pensamento humano. Como que, se nós estamos encarcerados num corpo, ou vamos adotar a hipótese materialista de que é o corpo que cria a inteligência, como é que o corpo seria capaz de criar algo imaterial como é o pensamento, ou algo fluídico, ou algo que não pode ser visto, sentido pelos sentidos humanos, né? Significa que está numa outra dimensão, uma dimensão próxima, por certo, mas é uma outra dimensão. É a multidimensionalidade que permite a funcionalidade da encarnação, né? Se o pensamento estivesse no mesmo nível dimensional do que a matéria, ele se materializaria, né? Isso seria inviável, correto? Então é preciso algo mais fluídico, mais maleável, mais capaz de exercer a funcionalidade, né, do pensamento, da criatividade, da imaginação, né, para a tomada de decisões. Isso suscita uma questão interessante também. As máquinas, a inteligência artificial, onde se produziria esse pensamento? Também seria numa outra dimensão. Há muitos estudos sobre onde se produz a inteligência do computador, né? Embora ela tenha uma linguagem materializada matemática, mais simples, né, do que os logaritmos de uma mente humana, essa realidade também se produz num certo plano, né? Isso também suscita uma outra questão. Poderiam as máquinas ou um robô receber um espírito? O decorrer da doutrina, a evolução da doutrina espírita, as mensagens que já foram recebidas dizem que sim.
que como o corpo humano é também uma máquina, simplesmente mais complexa, mais evoluída do que as que nós homens conseguimos produzir, o espírito só necessita de um receptáculo que tenha determinados requisitos essenciais para que ele encarne e sobreviva e se movimente nessa matéria. Então, um dia haverá essa possibilidade do homem fazer, e ele vai fazer corpos robóticos que receberão espíritos. Lógico que isso depende também de uma evolução da ciência espiritual, não é? Das interconexões que são necessárias para que isso aconteça. E em muitas relações, em muitos relatos de abdução, você verifica isso, né? Seres robóticos, ou aparentemente robóticos, né? Androides, que não se sabe exatamente se são biológicos ou produzidos artificialmente, mas que recebem almas. Qual é a fonte de toda essa energia? A energia sempre esteve lá. Não sei qual é a sua fonte. Talvez tenha havido uma fonte em algum momento, mas é desta energia que os universos são feitos. E quando os universos tiverem vivido suas vidas, vão se fragmentar e voltar a ser essa energia. E então novos universos serão construídos novamente com essa energia. Para mim isso se parece com reencarnação numa escala maciça, gigantesca, um ciclo infindável que se repete constantemente, afetando o que a criação tem de maior e possivelmente também o que tem de menor. Estamos tão acostumados a pensar na luz que vem do Sol e por isso pensei que essa energia estaria saindo de algum lugar. Não. A energia é tudo que existe e ela ocupa tudo que existe. Tudo é energia. E a energia, nesse processo de ser tudo que existe, transforma-se em diversas estruturas, que acabam sendo planetas, sóis, energias, pensamentos, universos e tudo mais. Então, o conceito de vazio não faz sentido algum, porque tudo é preenchido, né, por energia. Só que nas diversas formas. Podemos dizer, e aí existe o conceito espiritual, kardecista disso, né? Deus é imanente, ele está em tudo. Porque essa energia está em tudo. Ela simplesmente está em diversas modalidades, né? Sobre diversos estados da matéria. E assim sucessivamente. Que conceito você tem a respeito desse tudo que existe? É grande demais, até mesmo para concebê-lo de uma só vez. A única maneira como posso traduzir isso em palavras é tudo que existe sempre para todo sempre. Tudo que existe é energia. E com a flutuação da energia, como a energia o faz, os diversos universos passam a existir como flutuações dessa energia. Estava imaginando se isso se encaixaria em nosso conceito de Deus. Na verdade, esse conceito é um tanto estreito, mas levando em considerações o escopo limitado de suas mentes, vocês fazem o melhor que podem. Não estou menosprezando você, estou apenas mencionando um fato. O conceito mais amplo de Deus que você poderia conceber seria estreito como um barbante, comparado com esse tudo que existe. Além disso, você também precisa levar em conta que muitos de seus colegas humanos têm conceitos estreitos de Deus, o que é uma pena, mas é assim que são as coisas. Eles estão assustados demais para se abrirem para seu potencial pleno. No espiritismo kardecista, vamos ver que esse aprendizado de Deus, ele também evolui, não é? Então, à medida que o espírito evolui, ele consegue compreender um pouco mais de Deus. Até o nível ditoso, que eles usam, né, esse conceito limitado humano, mas é o conceito, né, que nós teríamos de perfeição espiritual. Esses espíritos veriam, compreenderiam, sentiriam, seriam Deus também. Tá? São conceitos complexos, como eu disse. Para a nossa concepção religiosa, né, e dicotômica, né, de ser e não ser. Só que o universo é mais complexo que isso. Entende? Mais complexo do que você dizer eu não sou Deus ou eu sou Deus. Estava me perguntando se haveria alguma coisa dirigindo tudo isso, a construção do universo, a criação das pessoas e tudo mais. Isso nos leva de volta ao nosso conceito de Deus. A energia é organizada, a energia sempre foi organizada. Isso faz parte de sua estrutura básica. Essa organização básica desce até os limites mais ínfimos de sua estrutura, fazendo com que as coisas apareçam na ordem e sejam organizadas. Aqui tem um modelo interessante
tem uma discussão científica, né, sobre darwinismo e modelo de inteligência, né? Muitos dizem que a prova de Deus está nas estruturas inteligentes. Então você pega um olho, ele tem funcionalidades intrínsecas nele mesmo, né, que demandam uma inteligência anterior para construir. É como um motor. O motor não se constrói sozinho, né? Ele não surge do nada. Ele precisa de uma inteligência organizativa. Inteligência, se podemos fazer um resumo do que seja, ou pelo menos de como ela se manifeste nesse mundo, é a organização, né? Não se organiza nada pelo fortuito, pelo caso fortuito, de forma natural, espontânea. Não existe isso, né? É preciso uma inteligência anterior superior. Essa é a prova de Deus, né? Da existência. Embora não se compreenda, se deve entender que ele existe, porque se não existisse, é muito frágil essa hipótese de que as coisas se auto-organizam, né? Porque é preciso uma força, uma energia, para que as coisas se auto-organizem. Principalmente as coisas que não têm inteligência em si mesmas. É por causa dessa ordem que as pessoas pensam que ele precisa ser dirigido por alguma coisa? Não. Ela se desenvolve da maneira como deveria se desenvolver segundo sua organização, como flutuações regulares de energia. Há flutuações regulares para lá e para cá, de uma área para outra. As flutuações vão desde as extremamente grandes, gigantescas, até a menor e mais ínfima flutuação possível. Algo cujos limites seus cientistas nunca descobrirão. Veja bem, nunca descobrirão. Ou seja, porque o planeta Terra ele vai ser destruído antes. Vai haver o esgotamento dessa civilização necessário. Existe um limite, certo? Isso não significa que os espíritos que estão aqui não vão compreender. Eles vão, mas vai ser em outro plano da matéria. Não vai ser aqui. Creio que será muito difícil as pessoas se afastarem da ideia de um Deus que dirige tudo. Elas gostam de pensar que as coisas estão em suas mãos e que um poder geral está no comando. Sim, uma das coisas mais importantes no próximo estágio de desenvolvimento humano será compreender que todos estão no comando de seu próprio destino. Nesse ponto, o espiritismo, as linhas espiritistas principais, né, kardecista, umbandista não tanto, mas principalmente a kardecista, ela já é um aspecto evolutivo, porque ela imprime responsabilidade em todos nós. Talvez seja a única religião que faz isso. Ela evita delegar, não é essa coisa do Deus pode tudo, Deus, meu Deus, meu não sei o que, não. Nós somos sujeitos da nossa vida, da nossa existência, do nosso destino, do nosso passado, do nosso futuro e presente. Deus não desrespeita as suas próprias leis, então ele não intervém. Quando se fala em milagre, alguns fenômenos, é porque existe, logicamente, um sistema político que permite, já comentei aqui no vídeo anterior, uma amenização das tarefas. Mas isso não significa que elas serão deletadas. E também não significa que o próprio espírito não vá reconsiderar depois de desencarnar. Que precisa enfrentá-las, né? Talvez o modo possa ser alterado, o tempo, né, para que isso se torne mais ameno e o espírito consiga superá-lo, né? Mas quem decide o próprio destino é o ser. O ser tem a responsabilidade. A partir do momento que ele galgou individualidade, personalidade, ele tem essa responsabilidade. Então ele coloca aqui, o próximo estágio do desenvolvimento humano, principalmente, vem ligado a este eixo, o eixo da autorresponsabilidade individual. Outra entidade traduziu isso num conceito que consegui aceitar mais prontamente. Ele estava falando de espíritos de níveis superiores que vêm até o nosso nível ajudar-nos aqui na Terra. Às vezes é útil recuar e ajudar aqueles que estão abaixo de nós. Espíritos de dimensões superiores voltam ocasionalmente à sua dimensão e ajudam a elevar a consciência daqueles que estão no mundo físico. É uma concessão dada àqueles que gostariam de fazer isso. Digamos que é permitido e é feito. Não é uma experiência física.
Quem ou o que faz essa concessão ou aprova isso? Isso é feito pelos conselhos que governam os universos. Cada universo tem um conselho central e depois há os conselhos locais. Para mim essa ideia é nova, sempre pensei que existe apenas um universo. Poderia dar mais detalhes, por favor? Eu vou recomendar a leitura e a audiência das resenhas aqui sobre o livro Durante, que resume um pouco a burocracia. Existe burocracia, né? Principalmente nos mundos mais atrasados, vamos colocar assim, né? A burocracia é necessária. Então existem as estruturas angelicais, serafínicas, as estruturas de governo político espiritual também, para tomar essas decisões, para fazer essa organização das encarnações, é óbvio, né? O ser humano pensa que, e justamente por essa ideia equivocada de Deus, né? Ele pensa que a hora que ele morrer, então tudo é divino, divinamente perfeito. Ledo engano, nós estamos ainda num plano muito involuído, então quando a gente desencarna, a gente vai continuar, né? Lógico que os mundos espirituais são mais perfeitos do que aqui, mas eles ainda não são perfeitos. Esses aqui do primeiro plano astral, umbral, muito menos, né? Umbral é um plano rebelde, né? Já expliquei isso aqui. Então, é preciso superar. A meta é saltar para fora, né? Mas tudo no seu tempo. Evoluindo, né? Tendo a capacidade evolutiva necessária para isso. Há muitos universos, muitos universos. O nosso é um universo específico, ou o universo em que estamos agora é meramente um dentre muitos universos. Há muitos universos diferentes. Que ele está ilustrando a riqueza disso, né? Que é infinda. Para mim isso é um pouco difícil de compreender. Eles estão fora do nosso universo? Como é isso? Eles estão no espaço físico. O conceito exige uma imaginação bem ampla para conceber as distâncias envolvidas. Há divisões políticas. Políticas não é uma expressão adequada, mas pode ser entendida nesse caso. Há governos de níveis espirituais. Em cada universo há níveis governamentais que regem os universos individuais e coletivos. Isso seria o equivalente àquilo que as pessoas chamam de Deus ou ser superior? Claro, é o mesmo Deus para todos. Meu Deus é o seu Deus, tudo é Deus. É Ele que estabelece os conselhos? Os conselhos são delegados. Em si, ele não lida com isso. Há seres abaixo dele que fazem esse trabalho. Digamos, há uma cadeia de comando. Vamos lhe pedir para adotar uma visão mais aberta, considerando Deus apenas um observador de seus filhos em suas atividades. Os filhos realizam as tarefas. Deus simplesmente é. Deus é. Ponto. Os filhos fazem. Deus é. O conceito de Deus é a soma de tudo. Nós somos Deus. Coletivamente somos Deus. Somos peças individuais de Deus. Deus não é um, mas Deus é tudo. Então, os conselhos são estabelecidos em partes ou áreas diferentes do universo. Sim, pode chamá-los de governos locais, se quiser. Isso se aplica ao nosso planeta Terra, estamos sob um conselho, isso é verdade. Eu quero fazer um parênteses aqui. Por que o homem tem dificuldade e se opõe de forma tão veemente a Deus e na concepção individualista de Deus como um ser criador, pai, né, zeloso? Vamos começar aqui pela perspectiva da igreja, né, do catolicismo e do protestantismo. Existe um fenômeno psicológico que é até natural. Veja que aqui o ser humano ele se torna pai ou mãe. Então é inevitável que essa analogia seja projetada na imagem que ele tem de Deus, do seu Criador. Um pai, ou até uma mãe, né? Aí você vai ter a igreja desviando para Maria, né? Incentivando essa figura materna, né? De cuidado pelo ser criado, para que ele não se sinta sozinho e desamparado num mundo tão difícil. Isso é psicológico, é um fenômeno psicológico que se projeta para a estruturação religiosa. Porque para essas pessoas é aterrador pensar que isso não existe, ou não é dessa forma como ela imagina. Não existe um pai, uma mãe, é o próprio ser. Por quê? Porque a concepção espiritual é diferente. O plano de onde a gente vem, embora tenha toda essa divulgação, ele precisa ser aceito
em doses homeopáticas, porque ela é diferente da estruturação da vida humana. Ela não se estrutura, mesmo as famílias espirituais, por exemplo, não se estruturam com base em pai e mãe. Nós já fomos irmãos, já fomos pai, já fomos mãe, aqui nesse plano terreno, em outros planetas são outras estruturas, outras formas de estrutura familiar, né? Tem algumas iguais, mas tem outras muito diversas. Então é uma concepção fraterna, é diferente. E, voltando à questão de Deus, não existe um pai e uma mãe. O espírito vai percebendo que à medida que ele vai avançando, ele mesmo vai se tornando mais senhor de si. E isso também não significa ateísmo, que é não crer, não observar o óbvio que existe uma inteligência superior. Ela existe, mas ela não, pelo menos até determinado ponto muito evoluído, muito para frente, né? Até eu acho que a gente se imiscuir dentro dessa energia criadora e sermos Deus e manifestarmos Deus de forma plena, né? Eu acho que essas duas concepções extremas estão equivocadas, né? O centro é a responsabilidade individual, é nós como seres criadores temos essa consciência, somos nós que criamos a nossa realidade.